Boa noite a todos. Convido vocês para que demos início à palestra de hoje com uma oração. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo, solicitando que os guias espirituais dessa casa, juntamente com o Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, e também os nossos próprios guias que nos acompanham, que se façam presentes nesse momento e que possam nos acompanhar para mais uma palestra dessa noite e aprendermos um pouco mais. Que assim seja. Bom, pessoal, o tema da palestra de hoje trata-se do Auto de Fé de Barcelona, o batismo de fogo do Espiritismo. Foi um episódio real que aconteceu há vários anos atrás em relação com o Espiritismo, em que em torno de 300 obras de Allan Kardec foram simplesmente queimadas na Espanha, Barcelona, numa época em que a Inquisição já havia sido oficialmente extinta. Então esse ato é considerado o último suspiro da Inquisição, que foi uma tentativa da época do bispo de tentar frear o avanço do Espiritismo, a chegada do Espiritismo na Espanha, mas o efeito foi exatamente ao contrário, serviu ainda mais para a divulgação da doutrina de Allan Kardec pela Espanha. Então eu começo a falar um pouquinho da Inquisição para conseguir entender, para que todo mundo possa entender o contexto daquela época. A Inquisição aconteceu entre 1184 a 1821, um período que durou em torno de 650 anos. O livro que serviu aqui, aparece ali na imagem, se chama Malleus Maleficarum, o Martelo das Feiticeiras. Bom, a Inquisição, para quem não sabe, foi um período de auge da força e poder da Igreja Católica. E todo mundo que se opunha à crença católica na época era duramente perseguido. Qualquer crítica, qualquer coisa, era a única religião oficial nos países da Europa era o catolicismo. E ai de quem se atrevesse a questionar. Então houve toda aquela questão da perseguição às bruxas, todo um medo e uma paranoia que aconteceu naquela época, que as pessoas tinham tanto medo da bruxaria quanto medo da Inquisição. Então esse livro aqui, ele era um manual de conduta que foi utilizado por mais de 400 anos, utilizado para identificar as bruxas, todo um instrumento de processo penal, de como a condução das torturas e pena de morte para quem era acusado de bruxaria. E assim, situações que beiram ao ridículo, por exemplo, como uma chuva de pedras, granizos, era atribuído na época a uma bruxa, a ação de uma bruxa. Mulheres solteiras que engravidavam atribuíam-se a ação do diabo. Os gatos, os felinos eram exterminados, principalmente gato preto, porque acreditavam que uma bruxa se transformava em gato. Então era todo um medo, uma paranoia que beira ao ridículo. Hoje a gente percebe isso. Isso aí não tem lógica nenhuma, mas era a crença da época. Era o que acreditavam. E muitas pessoas foram mortas, queimadas na fogueira, torturadas. Na época utilizavam a tortura para obter confissões das pessoas. E uma pessoa sendo torturada, é óbvio que ela vai falar tudo que ela não fez e não fez só para se livrar daquele momento da dor. Então muita gente foi condenada e levada à morte naquele período. Falsas acusações, duas pessoas que eram inimigas entre si. Uma ia lá e acusava a outra, fazia uma acusação falsa. E essa pessoa respondia criminalmente naquela época. Então, dando sequência aqui. O auto de fé era o nome dado a uma cerimônia em que eram proclamadas e executadas as sentenças do Tribunal da Inquisição da Igreja Católica. Essa corte religiosa, também conhecida como Tribunal do Santo Ofício, foi instituída no começo do século XII a pretexto de caçar e julgar os réus acusados de heresia, crime contra a fé cristã. As nações que proclamavam o catolicismo como religião oficial do Estado, autoridades eclesiásticas, detinham o poder de abrir processos, julgar muitas vezes sumariamente sem defesa e nem apelação, e expedir sentenças a serem executadas pelo Estado contra os condenados. Naquela época não existia o princípio da presunção da inocência, do devido processo legal. Quem era acusado pela Inquisição, essa pessoa estava lascada. Então aqui tem uma imagem da época da Inquisição, né, uma fogueira ali. Nessas fogueiras, as pessoas eram condenadas e queimadas vivas em praça pública, muitas vezes material que era considerado contrário à fé católica, também era queimado diante da população. Tamanho era o poder da igreja na época. E quem ousasse questionar a igreja, os dogmas.
Aqui, um exemplo, Galileu Galilei, né, não só Galileu Galilei, mas Copérnico também, que fizeram avanços e pesquisas científicas na época, novas descobertas, também tiveram problemas com a Inquisição, foram perseguidos pela Inquisição, né, qualquer coisinha que não fosse de acordo com o entendimento da igreja, levava para a Inquisição. Aqui, o fato mais infame, o processo mais conhecido da Inquisição, essa mulher que aparece na imagem, trata-se de Joana d'Arc, que foi queimada na fogueira. A história dela é bem interessante, porque ela tinha 19 anos de idade, é uma camponesa, e ela tinha visões, recebia aparições, escutava, ela tinha uma mediunidade naquela época. E naquela época a França se encontrava sob ocupação inglesa. E com base nessas orientações que ela recebia, né, através da mediunidade dela, orientações de cunho com viés militar. E a partir daí, rapidamente, ela consegue a confiança das pessoas e de líderes militares e começa a impor derrotas contra o exército britânico, e aos poucos ela começa a libertar a França da Inglaterra, uma guerra que durou 100 anos. Né? Mas não foi o suficiente, ela acabou sendo perseguida pela Igreja Católica, na época foi condenada, queimada viva. Anos depois, a própria igreja reconheceu o erro que foi cometido, um processo totalmente fraudulento, cheio de falhas e erros, né? E há pouco mais de 100 anos atrás, ela foi canonizada pela Igreja Católica. Hoje, Joana d'Arc é uma santa. Inclusive, no próximo sábado, agora, dia 30, é o dia dela, né, na França. E ela hoje é a padroeira da França e também dos militares franceses. E aqui um detalhe interessante é que a Inquisição, antes que alguém me pergunte, teve Inquisição no Brasil? Teve também. Não como foi a brutalidade e a violência como teve na Europa, principalmente em Portugal e Espanha. Aqui teve, aqui no Brasil, mas foi casos mais isolados, não teve toda aquela violência. Né? Um livro que fala sobre esse assunto, que a autora Laura de Mello e Souza se aprofunda, se chama O Diabo e a Terra de Santa Cruz, que trata de toda a questão da Inquisição aqui no Brasil. Que esse livro, inclusive, é uma tese de doutorado, é a melhor obra que tem sobre esse assunto, que trata da Inquisição no Brasil. Então, Auto de Fé de Barcelona, 9 de outubro de 1861. A partir de Paris, França, Allan Kardec havia enviado cerca de 300 obras espíritas de sua autoria e de outros escritores para serem distribuídas pela Livraria de Maurice de Chartres, escritor e editor intelectual francês, exilado em Barcelona, Espanha. Depois de ser condenado na França justamente por conta de, entre outras acusações, publicar e comercializar obras literárias que denunciavam os abusos históricos dos papas e demais eclesiásticos da Igreja Católica. Inclusive, antes que eu me esqueça, o principal livro, as fontes bibliográficas que eu utilizei para o estudo de hoje é esse livro aqui, O Auto de Fé de Barcelona, do Florentino Barrera. Para quem não sabe, foi um advogado argentino e foi uma das principais lideranças, expoentes do movimento espírita argentino, dentre várias obras publicadas, é a autoria dele, que trata toda essa história. E também, o resumo dessa história aqui também tem no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, que é uma obra que veio depois do desencarne de Allan Kardec, obras que foram sendo descobertas depois, posteriormente sendo publicadas. E por uma questão de curiosidade, eu trago essa imagem ali, como vocês podem ver, foi a primeira publicação aqui no Brasil. Traduzida, a primeira edição francesa, por Max. E quem era Max? Era o pseudônimo de Bezerra de Menezes. O patrono dessa casa foi o responsável ele próprio traduziu a primeira a primeira edição brasileira de Obras Póstumas. Foi justamente na época que ele ocupava a vice-presidência da Federação Espírita. Né? Foi durante a gestão dele. Esse aqui é o Maurice Le Chantre. O próprio Maurice, mais tarde, descreveria o cenário, o local onde se daria o referido atentado. Em 1858, não havia qualquer indício da existência do espiritismo na Espanha. Pelo menos nenhum indício a ponto de chamar a atenção
do fanático clero da península. Em 7 de janeiro daquele ano, o exílio trouxe um adepto da nova doutrina para Barcelona, e com ele foram introduzidas várias obras que tratavam da questão espírita. Esses livros ajudaram na propaganda feita pelo adepto, e logo o espiritismo pontou novos crentes. As revistas espíritas e os livros de doutrina foram introduzidos inicialmente em pequenos números e depois em quantidades consideráveis. E aqui, vocês podem acompanhar nesse material que eu entreguei para vocês, tem uma lista das obras que na época, por ordem do bispo de Barcelona, foram queimadas. Esse lote foi esse lote que o próprio Kardec mandou para o Maurício foi confiscado pelo bispo, né? Numa época que a Inquisição já tinha acabado, encerrado, então por isso é considerado o último suspiro, resquício da Inquisição, esse ato, em que as obras foram queimadas. A Revista Espírita, dirigida por Allan Kardec, Revista Espiritualista, dirigida por Pierart, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, O que é Espiritismo de Allan Kardec, Fragmento de Sonata atribuído ao Espírito de Mozart, Carta de um Católico sobre o Espiritismo, Dr. Grant, que na verdade esse livro aqui foi escrito por um católico que se convence, que se dá conta da autenticidade, da veracidade dos fenômenos espíritas. Outro livro extremamente importante, A História de Joana d'Arc, mais uma vez ela aqui, por ela mesma, do espírito Joana d'Arc pela médium Hermanesse du Fox. Inclusive, mais uma vez, eu toco na questão da Joana d'Arc, que o próprio Allan Kardec, em 13 de suas obras, faz referência a ela, abordando a mediunidade que Joana d'Arc tinha. E pagou com sua vida na fogueira por isso. A realidade dos espíritos demonstrada pela escrita direta por Barão de Gundelstubbe. Em torno de 300 obras foram queimadas em praça pública. Aqui a imagem do bispo, né, na época, Dom Antônio. Então, logo sobre... Deixa eu achar aqui. Essas são as obras, tá? Quando passava pela alfândega espanhola, a remessa foi confiscada pela igreja, local sob a ordem do bispo Dom Antônio Paló e Termes, né, esse que aparece na imagem, a pretexto da autoridade que lhe era concedida pela Inquisição, que na época totalmente fora da lei, isso aqui fora da margem, porque a Inquisição já não existia mais, já estava oficialmente extinta, mas ainda a igreja era muito forte naquela época, ainda mais a Espanha, argumentando que aquelas obras eram contrárias à fé católica. O bispo de Barcelona, com o respaldo do governo legal, então sentenciou que fossem queimadas, sem qualquer tipo de indenização aos seus proprietários. A execução se efetivou na esplanada central daquela cidade, às 10h30 da manhã. Aqui é uma imagem na época, que essa imagem, inclusive, é uma pintura, que foi feita por uma pessoa que estava lá, testemunhou o acontecido, foi pintado e foi mandado ao próprio Allan Kardec. Allan Kardec possuía essa pintura, a original, a tela. O governo se mostrou muito indiferente no início da introdução das obras espíritas. Então, sob pressão de um clero todo-poderoso, ordenou o confisco de um lote, contendo várias centenas de livros, revistas e jornais da escola filosófica moderna. E após um julgamento eclesiástico, ordenou a sua destruição pelas chamas, o que ocorreu em 9 de outubro de 1861, com todo o aparelho em uso para esse tipo de auto de fé, sobre a proteção da autoridade secular. Allan Kardec tomou conhecimento do auto pessoalmente, através de um informante seu que estava lá naquele local, que testemunhou tudo. Assistiram ao auto de fé um sacerdote com hábitos sacerdotais, empunhando a cruz na mão e uma tocha na outra, né? Um escrivão encarregado de redigir o auto da fé, um ajudante do escrivão, o empregado superior da administração das alfândegas, 3 serventes da alfândega encarregados de alimentar o fogo, um agente da alfândega representando o proprietário das obras condenadas pelo bispo. Uma multidão incalculável enchia as calçadas e cobria a imensa esplanada onde se erguia a fogueira. Quando o fogo consumiu os 300 volumes ou brochuras espíritas, os sacerdotes e seus ajudantes se retiraram, cobertos pelas vaias e maldições de numerosos assistentes que gritavam: abaixo a Inquisição. Em seguida, várias pessoas se aproximaram da fogueira e recolheram as suas cinzas. Ou seja, foi feita aquela pilha, que foram queimadas todas aquelas obras espíritas, e toda aquela população, aquela multidão em volta, vaiando o próprio ato do bispo.
criticando aquela ação, contrárias àquele ato. Os principais jornais internacionais noticiaram o auto com um tom majoritariamente de reprovação à sentença, que atiçou ainda mais a opinião pública contra a intolerância ideológica da Igreja Católica e o autoritarismo das autoridades que se imputaram competentes para o auto. Além disso, o fato acabou propagando ainda mais o espiritismo e despertando o interesse popular pelas obras espíritas. A atitude do bispo era frear o avanço do espiritismo, o efeito foi exatamente ao contrário, serviu para a divulgação da doutrina espírita. O jornal Las Novidades de Madrid, que era o principal jornal da época, noticiou o seguinte: eis o repugnante espetáculo, autorizado pelos homens da União Liberal, em pleno século XIX, uma fogueira em La Coruña, outra em Barcelona, e ainda muitas outras que não faltarão em outros lugares. É o que deve acontecer, pois é uma consequência imediata do caráter geral que denomina o atual estado das coisas que se reflete. Tão logo soube da apreensão dos livros, mas antes da execução da sentença, Kardec consulta o seu guia espiritual, o Espírito da Verdade. O próprio Kardec consulta o seu guia espiritual para saber a opinião dele sobre aquele acontecido. Se seria favorável reclamar a restituição das obras, e se deveria publicar os fatos relacionados na revista espírita. Eis a resposta. Aqui tem uma segunda parte desse material aí que eu disponibilizei, a mensagem mediúnica que veio, na época, na Sociedade Parisiense Espírita. Por direito, pode reclamá-las e conseguiria que te fossem restituídas, se te dirigisse ao ministro de Estrangeiros da França. Mas, a meu parecer, resultará desse auto de fé maior bem do que viria da leitura de alguns volumes. A perda material não é nada em comparação da repercussão que semelhante fato reproduzirá em favor da doutrina. Deve compreender quanto uma perseguição tão ridícula e atrasada poderá fazer a bem do progresso do espiritismo na Espanha. A queima dos livros determinará uma grande expansão das ideias espíritas e uma procura febricitante das obras dessa doutrina. As ideias se disseminarão lá com maior rapidez e as obras serão procuradas com maior avidez, desde que as tenham queimado. Tudo vai bem. Então, o próprio mentor espiritual de Allan Kardec aqui traz essa mensagem, e o que ele disse aqui foi exatamente o que aconteceu. Serviu para contribuiu esse fato para a divulgação ainda maior da doutrina espírita. Na Revista Espírita do mês seguinte, Kardec publicou 2 comunicações espirituais, dentre tantas outras recebidas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Essa Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, um detalhe importante, para quem não sabe, é o primeiro centro espírita que foi criado no mundo. Foi o primeiro centro e ainda em atividade lá na França. Na época, sob a coordenação do próprio Allan Kardec. Então, dando sequência, a primeira foi assinada pelo Espírito Dolet, que havia sido um livreiro no século XVI. Uma mensagem mediúnica que esse espírito diz o seguinte: o amor da verdade deve sempre fazer-se ouvir. Ela rompe o véu e brilha ao mesmo tempo por toda parte. O espiritismo tornou-se conhecido de todos. Logo será julgado e posto em prática. Quanto mais perseguições houver, tanto mais depressa essa sublime doutrina alcançará o apogeu. Seus mais cruéis inimigos, os inimigos do Cristo e do progresso, atuam de maneira que ninguém possa ignorar a permissão de Deus, dada àqueles que deixaram essa terra de exílio, de voltarem aos que a amaram. Ficai certo, as fogueiras apagar-se-ão por si mesmas, e os livros serão lançados ao fogo, o pensamento imortal lhes sobrevive. Dolet. Dando sequência. Do fato que era para ser um marco na repressão contra o espiritismo, tornou-se um evento extraordinário de propaganda doutrinária do kardecismo, conforme assinalou o livreiro francês, exilado em Barcelona, aqui, o Maurício novamente. Mas das cinzas da fogueira surgia radiante a ideia espírita. Os agentes do governo haviam desviado vários desses livros condenados às chamas, e possuídos pela curiosidade, quiseram conhecer a doutrina, que haviam excitado o fanatismo dos padres. A doutrina lhes agradou, e eles mesmos se tornaram adeptos fervorosos do espiritismo.
Todos os jornais de Barcelona e de Madrid se manifestaram contra esse ato de intolerância do clero. As cortes e o Senado ressoaram com discursos enérgicos contra as tendências católicas dos ministros e colocaram em destaque o auto de fé dos livros espíritas em Barcelona. Por vários anos, os artigos dos jornais, os discursos dos deputados democráticos ou dos senadores progressistas ajudaram poderosamente na propaganda do espiritismo. Então aconteceu que a doutrina condenada à fogueira ganhara numerosos seguidores em todas as cidades da Espanha: Madrid, Sevilha, Cádiz, Granada, Burgos, Málaga, enfim, por toda a parte onde os jornais da capital penetravam. Todas as obras espíritas foram logo traduzidas para o espanhol e divulgadas clandestinamente entre as classes elevadas da sociedade. E na própria Madrid, na sala de estar de um ministro da Rainha Isabel, Pastor Dias, foram realizadas sessões espíritas, às quais assistiram padres, altas personalidades e vários dignatários da igreja. Ou seja, o efeito foi exatamente o contrário do que aquele bispo na época havia planejado. Aqui, a partir daqui, o espiritismo se espalha por toda a Espanha. Depois de publicar o ocorrido, na edição de novembro de 1861, a Revista Espírita continuou cobrindo os seus desdobramentos. Na edição de agosto do ano seguinte, o periódico deu nota de falecimento do bispo de Barcelona e da sugestão que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que era aquele centro espírita que eu citei anteriormente, recebeu um correspondente espanhol para evocar o espírito de Dom Antônio Palau, ou seja, uma sessão mediúnica, foi evocado o próprio espírito daquele bispo que havia ordenado o auto de fé de Barcelona, que porém antecipou-se, manifestando-se numa sessão ali, ditando uma mensagem em tom de contrição, da qual se lê o seguinte trecho. Mensagem do próprio espírito daquele bispo. Auxiliado por vosso chefe espiritual, pude vir ensinar-vos com o meu exemplo e vos dizer: não repilais nenhuma das ideias anunciadas, porque um dia que durará e pesará como um século, essas ideias amontoadas clamarão como a voz de um anjo. Caim, que fizestes de teu irmão? Que fizestes de nosso poder? Que deveria consolar e elevar a humanidade? O homem que voluntariamente vive cego e surdo de espírito, como outros o são de corpo, sofrerá, expiará, renascerá para recomeçar o labor intelectual, que a sua preguiça e o seu orgulho o levaram a evitar. E essa voz terrível me disse: queimastes as ideias e as ideias te queimarão. Orai por mim, orai porque é agradável a Deus a prece que lhe é dirigida, pelo perseguido em benefício do perseguidor, aquele que foi bispo e que não passa de um penitente. Dom Antônio Palau, espírito. Então vejam bem, agora já em espírito, já desencarnado, o próprio bispo da época se dá conta do erro que cometeu. E na época, logo em seguida, na Revista Espírita, Kardec se pronuncia da seguinte forma: não podemos censurá-lo pelo triplo motivo de que o verdadeiro espírita a ninguém condena, não guarda rancor, esquece as ofensas e, a exemplo do Cristo, perdoa aos seus inimigos. Em segundo lugar, longe de nos prejudicar, ele foi útil. Enfim, porque reclama de nós a prece do perseguido, para o perseguidor, como a mais agradável a Deus. Pensamento, todo caridade, digno da humildade cristã, revelado pelas últimas palavras, aquele que foi bispo e que não passa de um penitente. Pela imagem das dignidades terrenas deixadas à beira do túmulo para se apresentar a Deus tal que se é, e sem os aparatos impostos aos homens. Logo mais faz uma exortação aos confrades espíritas. Espíritas, perdoemos-lhes o mal que nos quis fazer, como quereríamos que as nossas ofensas nos fossem perdoadas, e oremos por ele no aniversário do auto de fé. Aqui o próprio Kardec, então, como vocês viram, se manifesta falando que é para a importância de perdoar esse bispo pelo ato que ele cometeu, não guardar rancor. Né? Aqui é uma imagem de Allan Kardec. Entre as testemunhas oculares desse episódio, encontramos Ramon Bernardo Ferrer, esse homem que aparece ali na imagem, foi testemunha ocular na época que ele era criança, devia ter uns 10, 12 anos de idade. Não, perdão. Então, com 15 anos de idade, após tal espetáculo de horror, ele interessou-se pelo espiritismo. Era uma pessoa que estava assistindo
aquele ato e ele próprio, diante daquela cena, acaba se interessando pelo espiritismo. E acaba ele se tornando um trabalhador da seara espírita. Conheceu e abraçou a doutrina kardecista, e dela se tornou um grande ativista. Sobre ele, o estudioso escritor Florentino Barrera disse, o autor daquele livro, que eu citei anteriormente, Ferrer, que tinha pesquisado a doutrina dos espíritos, chegou em sua longa vida a conhecer Fernández Colovida e Amália Domingos Soler. Entre outras muitas personalidades espanholas. Posteriormente, emigra para o Brasil. Tá? Vou fazer só um comentário aqui nessa imagem. Fernández Colavida, esse homem que aparece ali na imagem, é considerado o Kardec espanhol, o equivalente ao nosso Bezerra de Menezes, aqui, que é o Kardec brasileiro. Então, o Fernández é o Kardec espanhol. Militar de profissão, lutou em 3 guerras, e sua esposa era uma médium ostensiva. E ao lado dele aqui, Amália Domingos Soler, também um importante médium, e foi também uma grande expoente do movimento espírita espanhol. Acredito que devam ter obras do Chico e do Divaldo psicografadas de autoria dela, salvo engano. Então, posteriormente, tá? O Bernardo imigra para o Brasil, ele vem morar aqui no Brasil, estabelece-se no estado do Piauí, nordeste de São Paulo, depois vai para o Nordeste, e depois vai para São Paulo, trabalha como médium em um centro espírita, médium passista, um centro amor e caridade. Ele acaba se emigrando aqui para o Brasil, acaba se tornando um trabalhador da seara espírita, que ele desencarna aqui no Brasil. Então, o Bernardo foi a última testemunha viva do Alto de Fé de Barcelona e desencarnou aqui no Brasil. Aqui, observem essa imagem aqui, bem exatamente onde tem o chafariz, o local onde foram as obras, foram queimadas naquele mesmo local. As obras de Kardec foram queimadas ali onde tem os chafariz, e nesse exato local onde as obras de Kardec foram queimadas, muitos anos antes, acontecia as fogueiras da Inquisição. Pessoas foram queimadas vivas nesse local aí onde existe esse jardim, esse chafariz, nesse exato local hoje, como está dessa forma. Né? Quem olha aqui, vê um lindo jardim, um lindo chafariz, mas, para que não se perca essa informação da história, nesse mesmo local aqui, séculos antes, foi palco de local de extermínio de pessoas. Muitas pessoas foram queimadas ali, condenadas pela Inquisição. Então, já finalizando aqui, esse episódio ocorrido foi uma tentativa do clero espanhol em tentar conter o avanço do espiritismo, mas o efeito foi exatamente o inverso. O espiritismo saiu ainda mais fortalecido disso tudo e acabou sendo como um importante instrumento de divulgação do mesmo para toda a Europa. E antes, um detalhe, antes que eu me esqueça também, por que batismo de fogo do espiritismo? Foi na época o próprio Allan Kardec que cunhou, quando tomou conhecimento dessa frase, utilizou batismo de fogo. E essa expressão ela não é nova, ela é utilizada no jargão militar, né, com muita frequência. Quando militares vão para a linha de frente pela primeira vez e tem essa sua primeira experiência em combate, é utilizada como batismo de fogo. Então Kardec utilizou essa expressão, então por ele é considerado como o batismo de fogo do espiritismo, que foi o último resquício para tentar conter a chegada do espiritismo na Espanha, o último suspiro da Inquisição, totalmente ilegal, porque a Inquisição já havia sido extinta, que o efeito foi exatamente o contrário. Né? E analisando uma perspectiva histórica aqui, é interessante porque se encerra o ciclo da Inquisição e surge o Espiritismo. Então eu encerro a palestra de hoje com a seguinte frase, cunhada pelo próprio Allan Kardec. Podem-se queimar os livros, mas não se queimam as ideias. Então, pessoal, o que eu tinha preparado para hoje era isso.
tratar sobre esse assunto, é um pouquinho da história do Espiritismo, um fato real que aconteceu, extremamente importante para servir de conhecimento de todos. Então, só esperar a Neiva trazer as crianças aqui, vamos prosseguir com a prece final. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui na noite de hoje. Solicito aos passistas que se posicionem. Continuamos assim por mais alguns instantes, com o pensamento elevado, na certeza de que a cada um aqui presente está sendo assistido pela espiritualidade superior, a equipe Dr. Bezerra de Menezes,